Saudos irmãos com a graça e a paz do Senhor. Iniciamos mais um Momento Missionário e antes de mais nada vamos falar do nosso tema. Nosso tema é Viva o Poder de Transformar. E a nossa divisa que se encontra lá em 2 Coríntios 1:7, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu queria lembrar nesse Momento Missionário sobre a abertura da nossa campanha. Nós recebemos a missionária Jaque Valeriano, ali de Vargem Alta, e ela esteve na cidade de Belo, lá na Colômbia, na região metropolitana de Medellín. Nesse testemunho de hoje, ele é um pouquinho mais extenso, e ele é uma palavra missionária que foi dada no encontro de promotores, que foi online esse ano também. E nesse encontro ela falou um pouquinho sobre como foi essa questão de chamado para ela, como ela entendeu missões. O nome dessa missionária é Carla. Ela é esposa do pastor William. Os dois são os missionários responsáveis pela plantação de igrejas em Medellín, na Colômbia. Já que falou sobre isso na nossa abertura, quando ela estava contando sobre o seu testemunho missionário. Então vamos escutar um pouquinho mais do que Deus vem fazendo no mundo, através dos nossos missionários. Olá, meus irmãos queridos, eu espero que todos se encontrem muito bem. Eu sou Carla, sou casada com o pastor William, somos missionários em Medellín, na Colômbia, já há 7 anos e trabalhamos com plantação e revitalização de igrejas. Neste momento, eu quero compartilhar com os irmãos um pouco de como foi o meu chamado missionário, como foi que eu vim para o campo missionário. Eu me lembro de que quando eu ainda era criança, eu fazia parte de uma igreja que amava missões e que falava muito sobre missões durante todo o ano, não somente no período de campanha. Então, aquele universo onde se falava tanto de missões foi me envolvendo. E eu ainda criança me lembro dos missionários que foram visitar a nossa igreja, dos testemunhos, das histórias deles de vitórias, mas também de muita tristeza e perseguição no campo missionário. E um momento, um casal de missionários foi à nossa igreja e enquanto o esposo falava para a igreja, a esposa foi falar para a gente, para as crianças no culto infantil. E aquilo foi muito especial, porque ela compartilhou conosco a experiência dela como missionária no campo missionário e ela falou na nossa linguagem para as crianças, de maneira que a gente pudesse entender aquilo que a gente ouvia falar durante as campanhas, mas agora a gente poderia conhecer a experiência de alguém que esteve ali no campo, que estava no campo missionário. E naquele momento eu me lembro que ela dizia que havia muitas crianças que ainda não conheciam sobre Jesus, não conheciam os heróis da nossa Bíblia, da nossa fé, e essas crianças não conheciam esses heróis, não conheciam Sansão, não conheciam o rei Davi, não conheciam a rainha Esther, não conheciam o apóstolo Paulo, Pedro e todos esses personagens que para nós são tão importantes porque são exemplo de fé. E aquelas crianças e muitas crianças no mundo não conheciam esses personagens. E aquilo falou muito forte ao meu coração, porque eu pensei, gente, como que alguma criança como eu, pode ter uma infância que não conheça esses heróis, esses personagens, essas pessoas tão importantes. E ali eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, não é possível que isso aconteça. E eu me coloquei no lugar dessas crianças que nunca tinham ouvido falar de Jesus, nunca tinham ouvido falar desses personagens da palavra de Deus. E eu senti tristeza por elas. E ali começou tudo. Ali começou a minha trajetória e hoje eu consigo perceber que desde aquele momento Deus esteve me preparando para que eu pudesse estar aonde eu estou agora e esteve me preparando para que eu vá para onde Ele quiser que eu esteja no futuro. E toda a minha vida foi assim. Quando mais ou menos na minha adolescência eu lembro de uma mensagem
em que o pastor falava sobre legado, sobre o legado que nós vamos deixar. E eu pensava sobre isso. Qual é o legado que eu quero deixar com a minha vida? Bem, com a minha vida eu quero impactar outras vidas. Eu quero impactar outras vidas de maneira eterna. Então, eu quero fazer a diferença para as pessoas de uma maneira que seja eterna. Eu quero apresentar Jesus a elas. Porque só Jesus impacta as nossas vidas, transforma as nossas vidas, toca as nossas vidas de maneira eterna. Então eu quero apresentar Jesus para as pessoas e quero falar para elas sobre esse amor que chegou à minha vida e fez com que eu tivesse vida eterna. Eu quero fazer isso. Então ali eu também comecei a pensar sobre o meu legado, sobre o que eu gostaria de deixar, sobre como eu gostaria de investir a minha vida. E com 17 anos eu disse sim ao Senhor e eu disse sim ao chamado que Ele me fez para ir ao campo missionário. E aqui estou, em Medellín, junto com meu esposo, cumprindo a missão do Senhor. Mas eu quero falar com vocês sobre algo interessante também, sobre uma vida para viver o poder de transformar. Já que a nossa campanha fala sobre viver o poder de transformar, eu quero falar para você sobre isso, uma vida para viver o poder de transformar. E aí eu vou lá em 2 Timóteo capítulo 1, e nos versículos 8 e 9, que diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, segundo esses dois versículos, que são versículos também claves para a nossa campanha, versículos chaves para a campanha desse ano, a gente vai entender como viver uma vida que impacte outras vidas, uma vida que deixe um legado. E aqui no versículo 8 diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Então, primeira coisa para viver uma vida que deixe um legado, uma vida que viva o poder de transformar outras vidas, não te envergonhes do testemunho de Jesus Cristo. Não te envergonhes daquilo que o Senhor fez na tua vida. Usa esse testemunho para impactar outras vidas. Usa aquilo que o Senhor fez em ti para que você possa ser instrumento para transformar outras vidas. Simplesmente compartilhe aquilo do qual você já experimentou, tem vivido, tem sentido, essa perspectiva nova, eterna que você ha recebido, que você já recebeu. Compartilhe isso e não se envergonhe do que Cristo fez na sua vida. Outras pessoas também precisam experimentar aquilo que você experimenta. Não seja egoísta de não falar sobre Jesus por medo de sofrer alguma represália, alguma atitude hostil. Não faça isso. Compartilhe sobre aquilo que você tem vivido. Outra coisa também fala o seguinte: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Então a gente viu, não te envergonhes e, se for necessário sofrer, padecer a causa do Evangelho, não tenha medo. Não tenha medo do que vai acontecer. Saiba que em todo momento o Senhor vai estar contigo. Em cada momento. E essa é a palavra de força e de esperança que o apóstolo Paulo está apresentando a Timóteo. Não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Diz o seguinte:
a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, porque não é o que nós fazemos, é o que o poder de Deus faz por meio de nós. A gente não tem noção disso. Muitas vezes a gente não faz algo porque a gente pensa no que aquilo pode produzir em contra de nós mesmos. Mas é aí que a gente se engana. A gente não pode deter a ação do Espírito Santo por causa de medo ou vergonha. A vida que vive o poder de transformar é aquela vida que somente permite que o Espírito Santo atue em todo e qualquer lugar, conforme ele deseja atuar. Diz também, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então, um terceiro ponto para poder viver uma vida baseada no poder de transformar é entender a sua vocação. É entender que todos nós fomos chamados, fomos vocacionados para ser portadores da mensagem do Evangelho, da mensagem de salvação. Isso está para todo crente, aonde quer que esteja, falar sobre o amor de Deus. Essa é a chave para viver uma vida que pode transformar outras vidas, para viver uma vida que vai deixar um legado eterno. Reconheça a sua vocação. Reconheça que o Senhor te chamou para isso. Não te envergonhes do que o Senhor fez na sua vida, do teu testemunho, de como Ele te transformou. E não tenha medo de sofrer a causa do Evangelho. Sim? E uma última coisa, que fala muito sobre a minha vida pessoal. Sempre valorize a criança. Fale de missões para a criança. Valorize o culto infantil, a escola bíblica dominical. Valorize esses momentos para ali falar de missões para as crianças. Essas crianças precisam crescer sendo preparadas por Deus para ir ao campo missionário. Que Deus abençoe. Foi um prazer poder falar com cada um de vocês. Precisa falar mais alguma coisa? Eu acho que não. Então, vamos continuar do jeito que nós estamos fazendo. Colocando tudo diante de Deus, colocando todas as situações diante de Deus, orando, entregando a vida dos nossos missionários ao Senhor, pensando, dando a nossa oferta de coração, mobilizando as pessoas que estão à nossa volta. Quer saber um pouquinho mais de missões mundiais? Me procura os canais da Junta, tanto no YouTube quanto no Instagram, enfim. Todos esses acessos é possível hoje. Nós estamos passando num tempo em que a gente tem uma necessidade de estar muito envolvido com tecnologia, justamente porque a gente não pode ter um contato muito próximo, ou porque as informações precisam ser passadas dessa forma. Então vamos aproveitar esses canais também, meus irmãos. Tanto o YouTube da Junta, como o Instagram sempre disponibiliza muitas informações. Eu também estou me colocando à disposição para tirar todas essas dúvidas. Então que nós possamos, durante essa campanha, conhecer um pouquinho mais dos nossos missionários. E não se esqueça, nós estamos aqui porque nós podemos viver o poder de transformar. Deus nos abençoe e até o próximo Momento Missionário. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade e ao mundo transformar.